Olá pessoal, ótima tarde, tudo bem? Nós estamos hoje aqui na Hora do Poço e hoje tem uma surpresa para vocês. Hoje eu estou com um time de peso aqui hoje. Estou com o Sandro, com toda a equipe hoje da União Ar, entendeu? E com o Robson também do pós-venda da Chicago. E nós iremos hoje falar aqui de algo muito importante, que é o seu equipamento. Você comprou um equipamento, precisa dar continuidade nesse atendimento. E hoje eu quero entregar para vocês aqui um conteúdo muito bacana, que a gente vai falar da referência, né, de assistência técnica. Porque às vezes você fica aí pensando, poxa, eu vou investir uma fortuna, né, muito dinheiro num equipamento, mas em quem que você vai confiar? E hoje nós estamos aqui em São Carlos, na União Air, tá? E nós vamos falar aqui hoje dos detalhes aí, de cuidados que você tem que ter com o seu equipamento, ok? Lembrando que é um patrimônio, é algo que você tem que cuidar. Eu sei que vai fazer falta se você não cuidar corretamente dele, né? E tem tudo a ver com o que o Sandro falou semana passada, mês passado, sobre o investimento que você está fazendo, né? Ele se estende depois no pós-venda, na assistência técnica. E para isso você tem que ter alguém de peso para te ajudar com esse pós-venda, que é o tema hoje aqui, que eu acredito que vai lhe ajudar muito aqui sobre esses detalhes de como você cuidar, ok? Agora eu vou apresentar para vocês aqui, ok? Nossos convidados, ok? Fábio e Caio da União Ar, tá? Filhos do Kiko e do Colete, grandes amigos e parceiros, que a gente já teve equipamentos já, na verdade, com vocês, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio Colete, né? Venho tentar agregar o máximo possível aí em relação ao nosso trabalho. A gente trabalha com suporte técnico, venda, assistência técnica, locação, e temos uma grande parceria com a Chicago, com o Emerson agora, que deu a oportunidade para a gente estar conversando aqui com vocês. E vamos seguir aí, tentar tirar o máximo de dúvida possível e disponibilizamos a nossa capacidade aí para tentar ajudar o pessoal. Bacana. Meu nome é Caio, somos da União Ar e estamos aí à disposição para fazer qualquer pergunta aí. Isso aí. Pessoal, é o seguinte, é importante vocês conhecerem quem cuida dos equipamentos, né? E eu achei assim uma iniciativa muito bacana do Sandro. Muito obrigado, Sandro, para a gente vir aqui nessa missão aqui bacana de convidar com o pessoal, conversar com o pessoal da União Ar, né? Esses detalhes, né? E eu assim fico feliz porque você indicou e falou, Emerson, vamos lá, porque tem muita experiência, tem muita bagagem, muito conhecimento para a gente contribuir com os nossos clientes, não é verdade? É isso mesmo, Emerson. Na última live, né, eu usei até alguns exemplos que o Fábio e o Caio sempre ajudam a gente no escritório, né? Então, mencionei toda a experiência da União Air, de mais de 40 anos que eles têm de experiência trabalhando com compressores, principalmente com compressores de alta pressão, que é o alvo aqui, né, de pessoal que perfura poços artesianos. Então, fico bastante satisfeito também de contar com a participação deles aqui na Hora do Poço de hoje. E tem também o nosso amigo Robson. E aí, Robson? Boa tarde, pessoal. Sou Robson Infante, especialista de apoio técnico na Chicago Pneumática. E uma tarde aí bem proveitosa para todos. Aproveitem, tirem suas dúvidas também, manda aí no chat para a gente. Que bacana. Pessoal, é o seguinte, olha, vamos fazer assim. Esse assunto pós-venda tão importante quanto você comprar a máquina. Você comprou, próximo passo é o quê? Você já conhecia a pós-venda o pós-venda, tá? Então, o Robson está diretamente ligado a todas as assistências técnicas do Brasil, não é isso? Exato. E ele dá o treinamento para o pessoal, então a gente trouxe aqui o Robson aqui para falar. Robson, me fala uma coisa, a gente comprou a máquina, tá feliz da vida, equipamento novo, cheirando tinta, que nem aquele carro novo. Momento do namoro. Hã? Momento do namoro. Momento do namoro, só que tem que cuidar, né, meu? A gente tem que cuidar do equipamento. Conta pra gente aqui, qual que é um dos primeiros passos que ele vai dar quando ele comprar o equipamento? Bom, só antecipando um pouco, quando é feita a venda do equipamento, nós temos o nosso centro de excelência lá em Sorocaba, onde os técnicos fazem um pré-delivery inspection, uma inspeção dele, pré-entrega aí, antes de ir ao cliente, onde ele faz todas as verificações de níveis de óleo, funcionamento. Aí, após o recolhimento da máquina pelo cliente, aí os representantes que fizeram a venda ali, eles vão fazer
partir da técnica do equipamento, mostrando o funcionamento em campo dela, falando de garantia, falando do período de fazer manutenção do equipamento. Então isso é muito importante, atentar sempre para os detalhes que o representante está falando, e uma coisa importantíssima que todo mundo deveria fazer: receber o equipamento, por mais que você já conheça esse equipamento, sempre lê o manual de operação desse equipamento, porque sempre pode ter uma modificação ou outra, seja no prazo de manutenção, seja no tipo de óleo, mas sempre leiam o manual de operação do equipamento. Legal. O manual é aquele pequenininho sim, que as pessoas letra Ele pequena. tem de pendrive agora, ele pode ampliar do jeito que ele quiser. Ele pode ampliar? A fonte ali. Porque isso é um péssimo hábito que todos nós temos, né? De não ler manual. Exato. Né? Sem contar que é importantíssimo até, já que ele vai em pendrive, você imprimir algumas páginas principais, principalmente a parte de operação, a parte de código de falha, e deixar no equipamento. Porque no equipamento nós temos agora uma caixa, um porta-manual. Isso pode ficar no equipamento para consulta de quem vai operar o equipamento. Ô Robson, eu lembro que quando eu comprei meu primeiro compressor, e comprei um equipamento usado, comprei lá do Luciano Léo, da Junções. E eu cheguei lá, eram 900 por 300, tá? Com aquele NTA, um Cummins, né? E eu me recordo que eu não tive objeção nenhuma em tomar a decisão de comprar o compressor. Por quê? O que ele fez? Eu falei com o Eduardo na época lá, que era o chefe da oficina dele. Ele entrou no sistema e ele falou assim: Emerson, o procedimento aqui é o seguinte: chegou um equipamento novo, a gente pega o manual e coloca aqui todas as horas, as previsões das horas da manutenção. E aí depois a gente, nesses intervalos, vão acontecendo coisas. Caiu uma porca do compressor, um reajuste, uma troca de uma correia, baixou um tanto do óleo, eles vão colocando tudo lá. Ou seja, você tem uma linha do tempo com informação. Isso é importante. Entendeu? Você imagina, eu comprei a máquina, ela era uma máquina 98, tá? Eu comprei no ano de 2000, a máquina era 94. Entendeu? Eu olhei o histórico de todos aqueles anos. Uhum. Então, se o perfurador ele tem esse suporte que vocês dão do Chicago, entendeu? Ele tem lá todo o histórico de informação, porque às vezes você toma uma decisão na manutenção preventiva de acordo com o histórico da máquina. Então, gente, esse ponto que foi colocado aqui, de você ler o manual, ele é importante que nem você falou, né? Quando você compra o equipamento, você está com todos os amores ali, você está todo focado, tá? A adrenalina está à flor da pele. Você fala, nossa, comprei equipamento, estou feliz. Tá? Pega esse momento, é o primeiro passo. Já programa a primeira manutenção. E como que é as manutenções? 500, 1000 horas? Então, fala um pouco pra gente como que... Depende muito de equipamento para equipamento. Tá? Sim. O Drillware, que é o nosso carro-chefe, por exemplo, 1100, 1250, você tem uma revisão a cada 500 horas. 500 horas. A cada 500 horas você tem uma revisão. E ele é um patrimônio de um valor elevado. Sim. Então, nada mais justo que, ao longo da vida útil dele, você faça as revisões nesse equipamento, utilizando as peças fornecidas pela Chicago Pneumática, utilizando os óleos fornecidos pela Chicago Pneumática, e usem o serviço dos nossos representantes, porque ninguém melhor do que os representantes para fazer esse tipo de operação no equipamento. Então isso agrega valor. Inclusive, se você tem um equipamento desse porte, você vai ter uma pasta de histórico, que é o que você citou, e na hora da venda, quando você apresenta isso para o comprador, sabendo que todas as revisões foram feitas... Não tive dúvida quando eu fui comprar o compressor da Chicago. E você tem todos os históricos, né? Todos os históricos de manutenção feitas pelo representante, você seguiu todas as normas estabelecidas, a venda se torna muito mais rápida e muito recompra, mais... né? Exatamente. Aí você vai vender um equipamento com pedigree, realmente, né? Porque você utilizou os óleos, utilizou os filtros, utilizou a mão de obra do representante da Chicago Pneumática. Isso aqui que estamos conversando aqui agora é um negócio super legal, porque a gente falou, né, já nas outras lives, que a Chicago é um equipamento bastante interessante, não só por conta de toda a segurança que a pessoa tem na hora de comprar a máquina, né, pela primeira vez, mas por conta também de que ele tem um ótimo procura, né, no mercado de usados.
Agora, vê só, eu nem tinha pensado nesse detalhe que o Emerson e o Robson falou agora, do cliente que tem um histórico de tudo que foi feito ou aconteceu com a máquina, né? Isso, ele usou aqui o pedigree, né, o termo, é maravilhoso. Seja o problema que for, está anotado ali, foi resolvido. Se o equipamento já tem um custo, por exemplo, um preço de revenda legal, tanto para quem está revendendo e também interessante para quem está comprando, imagina o quanto que isso não pode valorizar para aquele que tomou nota de todo o histórico da vida da máquina. Então, e independente da máquina estar no período de garantia ou não, o correto seria seguir fazendo as revisões com o representante, utilizando as peças originais fornecidas pelo representante, o óleo fornecido pelo representante. E não só no período de 1 ano que é a garantia, você seguir o que o fabricante pede. Porque, mais uma vez, é um valor agregado muito alto. Sim, é um patrimônio que você tem. Não dá para brincar, por que eu vou brincar com ele? Até porque, uma coisa que a gente percebe bastante, isso realmente deveria ter uma conscientização maior, é o fato de que você, como cliente, não precisa fazer experiência com relação ao filtro, não precisa fazer experiência com relação ao óleo, porque todos os testes, nós como fabricantes já fizemos no desenvolvimento da marca, do produto. Então você não tem que fazer experiências em campo, você tem só que utilizar o equipamento e ganhar o seu pão aí de cada dia. Todos os testes, todos os produtos já foram elaborados por nós, juntamente com nossos parceiros, para fornecer o que há de melhor. E com isso você não tem perda de produtividade. Por exemplo, qualquer um filtro de ar paralelo está filtrando corretamente, está permitindo passar aquela vazão de ar necessária tanto para o motor quanto para o elemento. O compressor, com isso, vai fornecer aquela quantidade de ar que você precisa para a perfuração do poço. Ter a mesma durabilidade também. A mesma durabilidade, então não brinque com isso. Não precisa fazer experiência. Estamos nós aqui com toda a experiência, esse know-how que nós temos para fornecer o que há de melhor já no mercado. Pessoal, é o seguinte, a gente estava comentando, e eu vou contar da minha experiência, beleza? A União Air, quando eu mandava os meus equipamentos para eles, eu conversava mais com o Kiko, né? E aí o Kiko, a gente fica naquela, o Kiko, mas poxa, não tem um separador mais em conta para colocar, tal. Ele muito educado, ele falou assim, olha Emerson, eu vou te recomendar você colocar o original, entendeu? Eu confesso para você, gente, às vezes você até tá apertado, fala, eu vou arriscar tudo e tal, barato sai caro, já ouviu esse ditado? Esse ditado não existe à toa, entendeu? E aí chegou um momento que, assim, eu falo que a confiança, né, a confiança que eu sempre coloquei sobre a União Air, né, e assim, a gente não está aqui por acaso, né, quando o Sandro falou, vamos chamar a galera da União Air lá para dar uma palhinha com a gente, conversar sobre o pós-venda, sobre assistência, tudo e tal, eu sou um exemplo vivo, que muitas vezes, quando eu ia levar equipamento para vocês lá, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Primeiro, tira agonia, né? Porque, o posto vai esperar, depois o cliente tem que explicar para o cliente que tua máquina tem que passar por um procedimento de manutenção preventiva. Porque senão o barato sai caro. Você vai falar assim, eu vou rodar com ela mais 100, 200 horas, e aí, por exemplo, vamos supor que está na garantia. Você perdeu, passou o prazo, entendeu? Aí fica lá anotado, porque já está anotado. Aí você fica aquela recorrência que você não tem assiduidade e frequência na manutenção. Isso tudo joga contra você. Porque depois, se você, por exemplo, se por acaso dá um problema na unidade, alguma coisa assim, você vai perder a garantia. Então a gente só está falando aqui no período de garantia, né? Bom, e aí o meu histórico foi o seguinte, depois que a gente cria essa relação, eu sempre confiei muito no trabalho de vocês, a gente passa a confiar. Então, a minha opinião é o seguinte, a partir do momento que você tem uma assistência técnica que vai te ajudar, vai cuidar do seu equipamento, faça um planejamento. Eu, por exemplo, quando eu ia trocar o óleo da unidade, o que eu fazia? Eu já sabia que daqui 3 meses eu ia, né, ter que depositar uma cacetada lá pro pessoal lá, então planeja. Não adianta você colocar algo que não é original, que você pode ter um problema e fica caro. Depois a gente vai ficar sem graça com assistência técnica, e vai falar assim, poxa, eu te falei e tal, então evita isso. Procura, às vezes, fazer uma parceria, né? Eu lembro que, às vezes, eu guardava um dinheiro, aquele recurso, e mesmo assim, depois, a gente conseguia um prazo para poder pagar. É melhor do que você
fazer aquilo que fica duvidoso. Né? Imagina, você mandou uma máquina para longe, No começo talvez vai resolver. e Mas depois, não é? prejuízo. E vocês devem ter visto situações dessas aí inúmeras vezes, né? Sim. Hein, Fábio? Tem muito? Tem. Tem o perfura teimoso? Fala, não, coloca aí. Na verdade, que nem a gente acaba sempre conversando, né? O pessoal, ele não entende o benefício da prevenção, Tá. né? Então, geralmente, você vai ter que fazer alguma coisa no equipamento da pessoa em questão corretiva. E a corretiva, na maioria das vezes, ela foge um pouco de prazo, de tempo. E a gente sabe que hoje tempo é dinheiro, ninguém quer parar, na verdade, né? E sempre o prazo de correção, a gente não consegue passar com excelência para a pessoa. Porque a gente pode encontrar várias coisas e vários pontos que vão trazer alguma dificuldade para a gente. E a preventiva, ela é sempre aquela melhoria contínua, a verificação, a troca dos componentes necessários, uma limpeza, uma regulagem. E, mais uma vez falando em questão da programação, a preventiva ela não sai muito no foco do custo. E isso é interessante. Se vocês programam uma vez, pode ser que tenha alguma alteração em questão de valores, em questão de tempo, mas você Não sempre pode vai muito, se programar para algo que já aconteceu outras vezes. A Meio que correção, previsível, né, cara? isso, a correção ela te traz para um lado onde talvez você tenha que dispor de mais tempo e mais dinheiro. Gente, nós estamos falando aqui com especialistas, tá? Especialistas que todo dia eles estão mexendo ali em situações adversas, né? Por exemplo, um cliente que colocou óleo errado, né? Eu tive uma experiência muito negativa. Logo no começo, o meu compressor, um dos compressores que eu comprei, segundo, usado, né? Não é esse da Junção, é um outro, a pessoa falou para mim que colocava óleo original. Mas aí deu problema na unidade, a gente desmontou e a unidade estava toda marcada, entendeu? E aí, isso na época foi lá para São Bernardo, uma assistência técnica que tinha lá antes da Uniomar, entendeu? E aí, ali eu já percebi que o que tinha sido feito anteriormente, entendeu? Não tinha sido bom a preventiva. Era fora do combinado. Né? Então, assim, a partir do momento que você não trabalha com óleo sintético, se está lá escrito a especificação óleo sintético, é porque existe um propósito que foi testado, né? É o que você agora há pouco falou, né? Segue o que já foi testado, não é verdade, Robson? E assim, não inventa moda. E assim, sabe por que às vezes as pessoas fazem isso? Do meu ponto de vista, assim, porque às vezes ela tenta de alguma forma economizar. Exatamente. Vamos economizar e tal. Seguinte, você tem lá um serviço que você vai executar. Se você não alocar os custos de manutenção, né? O Sandro fez um cálculo na live anterior, achei bacana pra caramba, tal, ele calculou quanto que custa uma máquina 1.000 horas, Sandro? Não, 2.000 horas. 2.000 horas. Isso é o ciclo de tudo que você troca. Estou excluindo aí troca de rolamento, igual eu falei na live. Aí, quem não viu, olha que Recomendo, viu, legal. gente? Mas em 2.000 horas você passa por um ciclo completo do que você tem na preventiva, né? E, sei lá, você estava comentando da preventiva aí, uma coisa que eu acho que é legal também de pensar é o seguinte: quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente está falando daquilo que a gente tem controle, né? E vocês deixaram bem claro, né? Você sabe que vou ter que trocar aquilo quem leu o manual vai fazer aquilo lá, vai dar certo, só cortar quanto custa preventivo e se programar, igual você deu a sugestão aí também, né? Quando você vai para a corretiva, aí você já entrou no campo da sorte, porque você vai ter que fazer tudo aquilo que pedia na preventiva e mais alguma coisa que quebrou, que pode não ter quebrado sozinho, que entra tudo aquilo que o Fábio falou, né? Quebra de um componente e quebra outro. Pessoal, quem não faz a preventiva e deixa o negócio passar para a hipótese de precisar de uma corretiva, você pode fazer uma analogia com o cassino. Quem vai lá no cassino para gastar um dinheiro, o cara, tudo bem, está se divertindo um pouco no cassino também, né? Mas a maior parte Adrenalina perde. tá rolando, né? O cara vai no cassino perde, porque se o cassino não desse lucro, estava fechado. E nos países que isso é permitido, não fecha, só abre cada vez mais e mais. Isso é o que vai acontecer para aquele que não quer seguir o que pede numa manutenção preventiva. Ele vai ficar jogando o dado para sorte, né? E aproveitando também, né, a revisão não é somente troca de óleo e troca de filtro.
ela tem vários acertos, vários apertos, várias verificações a serem feitas no equipamento. Não é simplesmente trocar óleo, trocar filtro que você está fazendo a revisão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que você tenha sempre o seu compressor funcionando da melhor forma possível. Você não tem prejuízo com isso. Toda vez que a gente vai estar partindo um compressor novo, a gente se situa tudo que precisa ser trocado. A gente fala para o funcionário, precisa trocar o filtro, precisa dar uma batidinha de ar, precisa dar uma lavagem para acompanhar sempre, para não chegar no desgaste. Que é a e um outro ponto bem legal é que, na nossa opinião técnica, a prevenção da manutenção começa lá na casa do cara, lá na sede dele. Na beira do poço, na obra. A prevenção começa ali. Uma posição de máquina adequada, trabalhar sempre com equipamento fechado, que é o que a gente sempre fala para os clientes. O equipamento, ele foi construído, ele foi planejado para que ele fechado faça todo o sistema de refrigeração com a maior excelência possível. Carenagem fechada. O pessoal tem que esquecer. Se for necessário você trabalhar com a compressora aberta, é porque algo já possui deficiência. E aproveitando isso que você está falando também, nós temos os compressores agora chegando que é CPS, Chicago Pneumático Silenciado. Então você trabalha com as portas fechadas para ruído e também para que a ventilação passe por todo o compressor e saia pelo radiador. Tem fluxo, sempre vai circular sobre todo o equipamento e não somente entrando no radiador, se você trabalhar com a tampa aberta. Uma coisa é o seguinte, às vezes quando a pessoa vê que o equipamento está esquentando, vem a ideia de que se abrir vai esfriar. Tá errado, se estiver esquentando com ele fechado, vai esquentar mais ainda. Isso é o desespero. Então, mas às vezes é falta de conhecimento, porque antigamente as máquinas tinham a carenagem só para atenuar ruído. Hoje em dia não. Você não tem opção de ter a máquina aberta. Ela faz um conduto para que todo o arrefecimento passe por um caminho. Vai passar por todos os partes do equipamento. O ventilador, na realidade, ele está succionando desse lado da máquina tudo que foi aspirado aqui. Se você abrir a porta, ele não vai fazer o caminho de arrefecer tudo e sair depois do ventilador. Ele vai vazar. Ele vai escapar para fora. Ele vai entrar pelo lugar mais próximo. Vai circulação de ar quente. Sempre vai circular próximo ao radiador. Ele não vai abrir aqui a passagem. Por que eu vou lá por trás? O ar vai entrar por aqui. Não funciona a máquina com a porta aberta. Abrir porta não vai tirar o problema do calor. Então, detalhe, né? Porque se você estiver apresentando algum tipo de aquecimento no equipamento, seja no motor, seja no elemento, a melhor coisa a ser feita é entre em contato com o técnico para descobrir qual é a causa. Não é abrindo a porta, tirando válvula termostática que você vai resolver isso. Um outro ponto interessante também, a gente sabe que hoje, pelo que a gente vive, tempo é dinheiro e quanto menos coisa a gente tiver no mercado em relação à perfuração, é melhor financeiramente. Sim. Então, se der para o cara enxugar um caminhão de haste e usar ele embaixo do compressor, ponto positivo. Tem menos um motorista e tem menos um carro rodando, correto? Só que, isso daí eu até posso comentar com o Emerson, que ele tem mais experiência na área de perfuração. A gente tem gente que fura seco, que gera um... Não injeta água. Tem gente que injeta água e automaticamente gera sujeira. E toda vez que a gente traz o equipamento muito próximo da perfuratriz, a gente entende que ele vai sujar mais rápido. E aí que a gente volta no ponto que a preventiva começa lá na beira do poço. A pessoa, o operador, o dono, ele tem sempre que ter atenção em relação a onde ele está colocando o equipamento dele. Se o vento é favorável, se tem uma árvore muito próximo para interromper o sistema de refrigeração da máquina, que faz com que a circulação do ar quente ali, ele prejudique o funcionamento. Sim. Se tem uma perfuratriz, poxa vida, eu sei que a haste é pesada, os materiais são pesados, geralmente quem está perfurando não quer judiar os funcionários para isso, então deixa bem pertinho para fazer todo o procedimento, mas via de regra, a sujeira é um dos pontos que mais prejudicam a máquina na questão da preventiva. O pó, então. Exatamente, que aí é o que a gente pega bastante em relação à inspeção visual. E como a gente estava conversando até em oficina, né? Tivemos a honra de ter vocês lá antes de começar a live. O compressor funcionando, precisa se fazer inspeção, verificação de um filtro de ar. Vou abrir o compressor coloquei ele para funcionar pela manhã, antes de fazer a operação. Hoje em dia a gente tem a tecnologia dos CPS, que você não consegue colocar o compressor em carga e em operação antes dele fazer um pré-aquecimento.
O que é o pré-aquecimento? Não vai só ajudar os componentes em si, vai ajudar em relação ao perfurador, ao operador, abrir a máquina, fazer uma verificação, ver se não tem fuligem de correia, ver se a correia não está bamba, não está correndo de forma inadequada, vai dar uma verificada, ver se não tem vazamento, se você escuta um ruído diferente, enfim. Enquanto ela está fazendo o pré-aquecimento, a inspeção diária ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. E é uma coisa que a gente pontuou hoje também em oficina. Cara, prepara o seu caminhão, faz um suporte de guarda, faz algo seguro, prepara um operador, gasta um pouquinho mais, deixa o cara lá, ó, por gentileza, a cada meia hora, 40 minutinhos, dá uma volta no equipamento, abre a porta, verifica, o óleo está quente, a viscosidade está mais fina. São verificações que elas vão prevenir algo pior. Alguma porque correção. durante a operação só lembra do compressor se faltar ar. A hora que ele quebrar. Porque você ligou de manhã, Exatamente. esquece do compressor. Se faltou ar, esqueceu dele. E o sistema de segurança do compressor, ele tem uma excelência muito boa. Porém, o sistema de segurança, ele te acusa que algo está errado. Mas ele pode te acusar um período de 10, 15, 20 dias que algo está errado. Então, você insistir no erro Chama assistência, né? atrapalha. Liga para assistência, vai Exatamente. checando. Ou Qualquer uma vez, anomalia, né? caramba, aconteceu alguma coisa? Preciso correr atrás, preciso ver o que aconteceu, tomar informação. O que a gente até estava conversando, hoje em dia, tecnologia, WhatsApp, boas pessoas que têm para auxiliar a gente. Às vezes tem coisas que a gente consegue resolver por celular, às vezes tem coisas que a gente tem que trazer até a nossa sede, mas as pessoas também têm que perder o medo de perguntar. Não ter vergonha, que é o que a gente, como suporte técnico, com excelência no trabalho, fazem com vocês o tempo todo. O Robson está cansado de me escutar no celular. Atenção. E A gente aprende, né? Eu prefiro E eu essa sou, informação. e eu sou eternamente grato ao Sandro, ao Júlio, que dá um suporte pra gente, que é sensacional, mas a gente sempre tem comunicação, a gente tem que perder a vergonha de precisar escutar as outras pessoas, sabe? E aí, aproveitando um pouquinho que você falou aí, daquela verificação, antes de começar a trabalhar, antes da partida, no compressor, abre as portas, verifica nível do motor, nível do óleo do elemento, faça uma verificação nos filtros de ar, vê tensão de correia, vê se não tem nenhum tipo de vazamento. Um outro detalhe também, que queira ou não, existe uma condensação de água dentro do tanque. Às vezes a gente tem algumas coisas para minimizar isso, que seria, por exemplo, e são poucos que conseguem fazer isso, no final de um dia de operação, você encher o tanque para que não tenha espaço para fazer aquela evaporação. Isso é importante. Nós temos o CP Protect, que dá para ser colocado também no tanque de combustível, e a cada 250 horas É um líquido. é um líquido que você coloca, que ajuda a fazer E a funciona limpeza. mesmo? Funciona demais. Não é um liquidinho só para... Não é assim perfumaria, não. Não? É um negócio que funciona. Então, a cada 250 horas você coloca num tanque ali, ele faz a proteção, faz a limpeza do sistema, mas o ideal é sempre utilizar um diesel de procedência, porque senão não adianta nada. E outro detalhe, muita gente a gente percebe que armazena diesel na obra, só que você vai ver o tambor que ele está armazenando, está aberto, com toda aquela poeirada entrando, água no fundo, então você é o contaminador do seu sistema de combustível. Sim. Né? Não é um sistema assim que está bem cuidado. Então a gente já tem a dificuldade de ter um diesel de boa qualidade. Aí quando você tem um diesel um pouco melhor, você não está armazenando e transportando adequadamente. Então você já está criando um problema para o seu equipamento. E sabemos que nenhum fabricante de motor dá garantia em bomba, em pico, se tiver qualquer coisa ali, contaminação, oxidação, na hora é negado a garantia. E a utilização de filtros de combustíveis originais de boa qualidade também. Isso é uma coisa que o operador tem que ter em mãos. Então, kit reserva. Tem que ter um kit, Emerson. Por quê? O nosso combustível hoje, no mercado, você vai encontrar diversos tipos de qualidade e às vezes você não tem um fácil acesso onde você está. Você tem que utilizar aquilo que você tem em mão. E é exatamente isso que ele falou. Você tem que ter na obra correia sobressalente, filtro de combustível, porque assim, 2 filtros que por mais que o manual esteja falando para você trocar com 500 horas, com 1000 horas, mas se necessário for trocar antes, você troca. Às vezes é o filtro de combustível e filtro de ar. Sim. Você troca, se necessário for, antes daquele período máximo de revisão que está sendo feito. Já aconteceu diversas vezes, no nosso compressor mesmo, que a gente tem um compressor de locação da Chicago Pneumática 950,
e trocou o filtro com 50 horas por conta de um diesel de má qualidade. E esse módulo Isso nosso que acontece. nós estamos usando no nosso equipamento, o XC2003, ele é fantástico para você Fantástico. ver diagnóstico, para você acompanhar, porque Set point é você tem muito set point de interessante, RPM já no módulo também. do motor. Então você vê lá o que o módulo está pedindo para que o motor esteja a RPM do motor e o que o motor está dando de RPM. Então você consegue comparar naquele momento de pressão de trabalho o que o módulo está pedindo e o que o motor está entregando. Então você consegue ver nitidamente quando você precisa, por exemplo, trocar o filtro de combustível. Perfeito. Uma falta Porque de o injeção. módulo pede para estar com 1750 RPM, ele está variando 50, 60 RPMs a menos. Às vezes 100, Sim. 150, então você está tendo uma perda nisso aí. E como o feedback ainda desse ponto do set point no módulo, ele ainda te entrega a porcentagem do motor. Porque conforme você vai Tem a carga trabalhando com do ele, motor, a carga do Você motor, vai ele pegar. mostra que em diversas pressões, ele trabalha com uma porcentagem X. Trabalha com fator de serviço, que isso a gente sabe que o motor ele é excelente, né? Carro-chefe no mercado. Mas toda vez que falta um pouco de injeção, o motor tenta suprir em relação à pressão de turbo e carga, né, de funcionamento. Sim. Então são duas coisas que trabalham em conjunto que fazem com que a gente perceba que ele está com uma necessidade de uma troca de filtro. Talvez não por sujeira, talvez por saturação de micragem. já cumpriu, né? Já a comprou função uma dele. vez. Papel. Que eu prefiro que você fale para mim, meu filtro de combustível entupiu com bem menos horas do que deveria. Eu falei, que ótimo. Ele cumpriu fazendo a função a função. dele. Senão ia tudo para sua bomba, para os seus bicos, ia ficar muito mais caro o reparo do que somente a troca de um filtro de combustível. Ô Fábio, estava fazendo uma analogia aqui. Quando você chega hoje num hospital, tipo um Reddor, um hospital bom, você chega, a médica tá ali, ela já vai ver teu batimento, tua pressão, olha teu olho, né, vê se você tá, conversa com você e tal. Ou seja, ela faz uma checagem Sim. de como você está funcionando. Então assim, imagina a dificuldade de vocês, por exemplo, o perfurador ligou, a máquina não está funcionando bem, e ele ainda nem trocou o filtro de combustível. E ele não tem o filtro reserva. Aí você fala assim, amigo, eu não posso te ajudar. Pô, mas eu não estou ligando na assistência técnica. Cara, você tem que saber o básico, bicho. Você tem que saber a procedência do teu combustível, saber que você tem que ter um filtro na gaveta, reserva, saber como trocar o filtro, tirar o ar, se for o caso. Sim. Né? Entra naquele mesmo assunto, na programação pessoal, né? Pessoas. E a gente sempre explica Sim. o correto, fazer a desmontagem do filtro e fazer a trocagem. Um outro ponto que a gente sempre fala para os clientes, cara, independente do que estiver acontecendo, da operação, perde um pouquinho de tempo, não deixa acabar o combustível. Não deixa acabar o combustível. Deixou acabar o combustível, mas você vai perder tempo tirando o ar do sistema. E outra que, querendo ou não, o que tiver de resíduo de impureza no óleo vai ficar onde? Vai pra dentro. Então, e essa é uma programação que dá para ser feita também no nosso módulo. Né? O XC2013 Sim. ele alarma com 10% de combustível. Com o fator de tanque, serviço, né? E Já não 5% ele já reduz ali a carga que você não consegue trabalhar. O que ele faz? Ele acende ele toca uma sirene? Não, ele acende, mas assim, quando chega a 5%, ele reduz, ele pressão. tira de carga ali, Tira- e você não consegue trabalhar. Você tem que Não. completar, porque Ótimo. se acaba, Eu pensei que era um beliscão assim no operador. é mais ou menos, acho que ele vai ter que sair de lá para ir ter o equipamento, mas o detalhe é que, para quem já teve o prazer de tirar do sistema do Scania, é penoso. Sim. Então, você tem que Dá pra fazer ser muita feito, manobra nas mas bombinhas não ali. compensa. Então, evite fazer com que entre a... Não, porque daí é o seguinte, ó, como uma coisa puxa a outra. O camarada vai lá, não cuida da qualidade do óleo, não limpa o tanque, não tem filtro, não dá treinamento pro pessoal para fazer todas essas checagens, entendeu? Aí vai lá o sondador, o ajudante, auxiliar, começa a tirar os vazamentos, começa a melar toda a máquina, entendeu? Isso eu já cansei de ver já. Máquina toda melada, e aí você vai falar assim, poxa, mas por que pegou fogo na máquina? Porque é uma série de coisas. Porque assim, o óleo quando ele vai impregnando nas mangueiras, em volta da bateria e tal, eu lembro que muitas vezes, quando eu mandava o equipamento aqui, em São Carlos, primeira coisa, fazer uma higiene, um cotonete, uma limpeza ali, porque senão nem o técnico não consegue entrar lá. É difícil de identificação. Aonde que está o problema? Com aquele negócio tudo molhado de óleo, de... Exato. Né? Onde está o Não sabe. vazamento na máquina toda?
Sim. Exatamente. De onde está Aí, sendo a origem. né, então, lembrando que o quê? Se tem um vazamento, pô, já aponta. Que é aquilo que a gente estava falando, aponta o vazamento aqui, ali. Pô, parou no sábado, né? Vamos tirar o sábado para fazer a manutenção. Se for o caso, liga para assistência técnica, tô com um vazamento aqui, no óleo e tal. Você vai trabalhando antes da coisa piorar. Isso. Não é verdade? Exato. Né? E não é porque é novo também que não precisa, às vezes, de uma corretiva. Às vezes Sim. não soltou um parafuso, Acontece. né? Uma correia que às vezes... Né? Sempre verificar, por exemplo, aperto de abraçadeira, de mangote da turbina, a parte de admissão. Isso é importantíssimo, ver Tensão de danos em correias, né, mangote, Rosa? tensão de correia. Sempre estar muito atento a essa parte aí. E voltando só um pouquinho com relação ao que o Fábio estava falando sobre o posicionamento do compressor, se você deixar ele com mangueiras de até 20 metros de distância, você não perde a capacidade do compressor. Ele vai continuar trabalhando do mesmo jeito como se ele estivesse do lado da perfuratriz. Acima de 20 metros, aí ele já vai tendo perda do rendimento dele. Tá. Então você não precisa deixar ele próximo. Lógico, a gente sabe que tem muitos lugares que não tem o que fazer, tem que ficar próximo. Mas onde dá, evita ficar perto da perfuratriz para evitar poeira, evitar aquele jogo de água em cima do compressor. Então evita esse tipo de situação. Um outro ponto legal, Emerson, em questão da operação, que a maioria das pessoas fazem, mas a gente ainda consegue identificar que é negativo, é nivelar o compressor no funcionamento, cara. A gente Não sabe, nivelar. Não nivelar. O compressor trabalha torto, cara. E isso é... Até quantos graus? Assim? Então, em graus, eu não sei falar com muita propriedade. 15 graus, a pressão acho que é 7, Mas- qualquer máquina que mais alta vai ser 15. Mas é um ponto complicado, porque por mais Nem que que seja tenha... cavando, que você não tenha... Por mais que tenha bomba de óleo que faz, não a parte do compressor, mas o motor, bomba de óleo, enfim, o sistema de injeção do compressor ele ser muito bom, não é legal. Alguma coisa ali vai trabalhar com a deficiência. E aí você vê que tem caminhões que tem os estabilizadores, né, os cilindros que Sim, você tem desce, patola, ok. tudo bonitinho. Agora, aqueles que não têm, eles acabam colocando madeira embaixo dos pneus, ou um enxadão, cavando Isso aí, um pouco com pra nível, cair. 30 Tem reais. que Isso dar- é super interessante. Tem que dar um jeito, tá? E aí tem um detalhe, tá? Você tem tanto o óleo do elemento quanto o óleo do motor, indicado a mínima e a máxima. Dentro desse nível você pode trabalhar, mas eu nunca oriento a que deixe chegar na mínima. Baixou um pouco o nível lá, esteja chegando na metade, completa de novo, porque se você trabalha numa situação que ele vai ficar um pouco inclinado, pode faltar Da óleo perda de pro sistema. Sempre São- levar em consideração são- isso aí. Detalhezinhos mínimos que vão melhorar 100% em relação à operação. A inclinação também, Fábio, destrói os coxins, né? Sim, Você tem todo aquele peso Fica aí, com você peso coloca de- o ângulo, você está fica transferindo demasiado força. de um lado só. Aí vai destruir os coxins da máquina também. O que a gente poderia falar aqui de pontos de atenção, assim, por exemplo, eu lembro que uma coisa que era muito recorrente era o filtro separador, Sim. né? Conta pra gente aqui o filtro separador. Em que momento eu devo trocar o filtro separador? Que é uma das partes mais chatas, assim, pra trocar, porque não é uma coisa que tenha pronta entrega às vezes, eu não sei, né? Hoje, o Caio até pode afirmar aqui junto comigo, o elemento separador, o Robson também, hoje ele é colocado, no nosso ponto de vista, como uma manutenção preventiva, mas como um item também de desgaste. Por quê? A falha na operação do operador em relação a abrir e fechar o registro, seja para limpar uma haste, Ele está diretamente ligado à operação. é operação, entendeu? E é assim, toda vez que eu tiro um ar externo de uma forma muito abrupta, o interno não vai entender que eu estou fazendo essa manobra muito rápido. E o que acontece? Na maioria das vezes, o filtro ele implode. A diferença de pressão da parte interna, Interna do filtro, com a da parte externa. externa do filtro sendo muito grande. Então é operacional mesmo. Operacional. Operacional. Então o cuidado é operacional. É aquele negócio de abrir vagarosamente o registro de saída, fechar vagarosamente. Mas assim, eu falo registro de saída, mas é na perfuratriz. Na perfuratriz. A O entrada registro de da ar e saída de ar, você abrir vagarosamente. Porque quando você está conectado à perfuratriz, você abriu aqui na máquina, é lá o seu controle. Sim. E é tudo muito mole, né? As alavancas ali. Então você tem que ter um controle maior para evitar essa diferença de pressão grande no filtro separador e evitar dano. A gente até sabe que otimiza o processo. Às vezes o cara
vai fazer Aqueles alguma... picos, né, de pressão. O pico ele é interessante, talvez na perfuração, mas tem A descarga, entender, né? que o cara que está ali para trás é prejudicial a ele. Tanto é que é outro ponto positivo, 950 DOH. Na época, em relação, vamos supor que ele esteja com o sistema de segurança de aquecimento de óleo aberto. Chegando lá perto do pico, ele 110. em média de 130 a 135 graus, para ele chegar a entrar na segurança para desarme. Tá. O CPS hoje, um ponto positivo, o compressor ele entra em alívio. O alívio, por mais que ele venha a sair no ar ali de forma bruta, tudo direitinho, ele não vai dar aquela morte no compressor de uma vez, que era uma coisa que acontecia no 950. E a outra coisa que a gente fala em relação a filtro de combustível. O filtro de combustível, ele age diretamente proporcional ao elemento separador, um age do outro. Se você tem um filtro ruim e a sua máquina morre em operação, se o registro estiver aberto, o separador vai ser prejudicado junto com esse cara. Aí um filtro que custa em média, sei lá, um conjunto de raccord e filtro interno de combustível que custa R$500, vai te resultar numa conta talvez de mais de R$5.000, R$8.000, por conta de uma falha de manutenção preventiva. É que naquele momento em que o motor vai precisar de potência para tocar um conjunto de elementos que está cheio porque está em carga, o filtro de combustível não fornece a quantidade de combustível suficiente, o motor vai sentir, vai apagar o motor e lá atrás vai sofrer todas as consequências. Lá atrás o filtro separador vai sofrer. Entendi. Então, e hoje a gente nota que a qualidade do filtro separador hoje, ele com certeza ele vai se desenvolvendo, a engenharia eles vão colocando o que é de melhor. Sim. Então, o maior problema é operacional hoje. Na maioria dos casos, sim. Principalmente operacional. Se não tiver problema operacional, aí a recomendação de troca é com 1000 horas para você já troca o óleo do elemento. Por isso que eu falo, 1000 horas estamos falando aqui do Drillware, tá? São lá o CPS 1100, 1250. Nós temos lá a linha 1,5, que é o CPS 900, o CPS 815-14, que é com 500 horas que é trocado o óleo do elemento. Tá? Então, por isso que eu falo, sempre olhar a tabela lá de manutenção para cada equipamento, para sempre colocar o óleo correto, para sempre fazer na hora correta e seguir lá o passo a passo do que precisa ser verificado a cada período de manutenção. Aí que você estava comentando também, já tivemos assim, isso de uma forma geral, não estou falando de Chicago Pneumático, mas de uma forma geral. Qualquer marca que seja, a utilização de um óleo não original fornecido pelo fabricante, ou a utilização de um filtro separador não fornecido pelo fabricante, o risco de incêndio que se tem é muito grande. Daí Principalmente, um ponto essencial disso a gente falar. Principalmente porque o acúmulo de eletricidade estática que você tem dentro do grande. reservatório é muito grande. Então, existem alguns pontos do filtro separador que ele tem que estar em contato com a carcaça para que ele consiga dissipar essa eletricidade estática. Se ele não consegue dissipar, ele só vai armazenando até chegar um momento de fagulha e aí começa um incêndio. Um outro detalhe também que muitos utilizam, óleo de mercado. Óleo que é utilizado, por exemplo, no sistema hidráulico de uma carregadeira. Sempre porque eu lembrei de soia agora. Né? Não tem nada a ver. De mercado. Mas não seria essa categoria de óleo. Você está falando óleo. Mas o óleo hidráulico, por exemplo, óleo hidráulico. Que acabam pegando óleo hidráulico. Colocando óleo 68. 68. Agora tem um detalhe. O óleo hidráulico utilizado numa carregadeira, utilizado numa escavadeira, são sistemas fechados que eles chegam a uma temperatura máxima de 68, 70 graus. O nosso elemento, trabalhando no Drillware, no alta pressão aí, ele pode atingir 120, 125 graus de temperatura trabalhando. Uma pressão demasiada no e sistema. A pressão também, de 25, de 28 bar, constante ali, e ele tem que permanecer aderido às paredes dos parafusos internos do elemento, fazendo toda a troca de temperatura, fazendo a lubrificação, ele tem que continuar fazendo tudo isso, mesmo estando lá 120, 125 graus. Porque assim, de uma alta pressão, o circuito em si, que são um conjunto de elementos, a admissão, ele já fornece ali por ele 78 graus, a temperatura que ele fornece, fazendo a compressão do ar tudo certinho. Acrescente isso à temperatura ambiente, que é o que vai dar na saída lá do elemento. Então você tem 30 graus de temperatura, 40 graus de temperatura. Esses equipamentos, o Drillware, eles são projetados para 55 graus de temperatura externa, a temperatura ambiente. Tá?
que já é muito elevado. Muito elevado. Né? Já trabalha com fator de serviço bem Não, mas grande. 40, 45 É normal. Hoje Aqui em operação, São Carlos deve estar vendo semana 36 passada nós hoje. fomos fazer serviço externo, chegamos a pegar 44 externo no equipamento, 35 no celular, por exemplo. Mas a gente entende-se de que há um limite que o compressor trabalha com excelência. E até em relação na questão do óleo, viscosidade, que é uma coisa que as pessoas erram muito, porque as folgas internas do equipamento, elas necessitam de uma viscosidade X que possam passar por elas, fazer com o sistema de refrigeração e lubrificação, voltar para o sistema e fazer o circuito novamente. E detalhe, né? Que ele tem que ser um filme de óleo protegendo todas as partes. Ele é um condicionador de metais, né, Rob? Ele que faz a vedação interna. E A função do óleo, ela tem, não é uma única função. Você Não. lubrificar, né? Refrigeração. Troca de temperatura, anticorrosão, Condição. vedação, anticavitação. Tá vendo, gente? A importância de você utilizar O óleo correto. o óleo correto. E assim, eu acredito que vai mudando também, não. À medida que a tecnologia vai chegando, as máquinas vão mudando, eles vão tendo que desenvolver óleo diferente. Porque você tem a base dele, você tem uma base pré-definida, mas você acrescenta agentes nele, né, para ele ter as características para poder suportar essa temperatura, essa pressão, trazer uma fazer de excelência todos esses possível, né? trabalhos que ele tem que fazer no circuito do elemento. Sim. Né? E Então mesmo são assim, aditivos colocados para exatamente manter tudo isso E aí. aí, mesmo assim, é constante sofrimento, porque é uma máquina que trabalha num limite de operação muito grande. Né? Se você for ver o circuito, são 80 litros de óleo ali. E é um outro Puro, erro pouco que líquido. o dono do equipamento ele comete na procura do óleo próximo ao estabelecimento, por exemplo. Vai lá, o óleo é muito caro, vou numa casa de óleo e ver algo compatível. Tudo bem, o cara vai te fornecer aquilo que ele tem de melhor, só que ele não entende como é o funcionamento da máquina. Às vezes ele pode me trazer algo com a mesma viscosidade, mas não com as mesmas propriedades. Entendeu? Ó, por exemplo, a gente está falando aqui do alta pressão. Tá? Esse está sendo o nosso foco. Hoje a gente está meio que Verdade. levando para esse lado do alta pressão. Que é o que é mais Porque utilizado para carro-chefe da Chicago, né? Mas, levando em consideração com relação ao óleo que ele estava falando, muita gente fala que é um óleo de um valor alto. Mas será que é alto mesmo? Por exemplo, o que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender é relacionar horas. Uma máquina com 1000 horas é uma máquina nova, pouco rodada, ou já é uma máquina bem rodada? Eu consigo trazer assim, porque a gente está muito mais acostumado em quilometragem, né? Sim. Então, trazendo para a quilometragem, né, a gente tem uma ideia um pouco diferente disso. Porque, É o que por a gente exemplo, sempre compara, 1000 né? horas trabalhadas, tá? Então, vamos fazer assim. Tenha em mente que 1 hora trabalhada equivale a 50 km rodados. 1 hora trabalhada, 50 km. 1000 horas trabalhadas são 50 mil quilômetros rodados. Não está bom fazer uma troca de óleo do elemento com 50 mil quilômetros rodados? No nosso carro, por exemplo, a gente faria 5 vezes. Então, e não reclamaria, né? Exatamente. Então, assim, 1 hora trabalhada equivale. É uma analogia que estamos fazendo, um levantamento que fizeram, que 1 hora equivale a 50 km rodados. Porque o motor é o mesmo motor que se utiliza em vários caminhões, máquinas agrícolas, etc. Se você pegar a média de velocidade de um caminhão, por exemplo, 50 km por hora, está sendo até conservador. E um detalhe dessa no caminhão, no no ônibus, ele se deslocando, está ajudando na refrigeração do ar entrando. E outra, tem Da o máquina câmbio. não, da máquina só o ventilador está Tem o fazendo. câmbio ainda para trazer o RPM mais para baixo. Gente, olha, a gente fica às vezes dando volta para mostrar que existem várias formas de fazer as coisas, inclusive certo. Sim. Né? Se você tem um plano de manutenção, é aquilo que você tem que seguir. E assim, se é caro ou é barato, o que for, não importa, é o teu negócio. Você, a partir do momento que você tomou a decisão de trabalhar com perfuração, quanto que deu a hora, Sandro, o custo de manutenção em torno de 20... Não, 27? Acho que é 27 da Chicago, 60 e pouco do concorrente. equivalente. Então é o seguinte, R$27 a hora trabalhada. Então, se você que cobra R$100, R$150 o metro da perfuração,
Tá? E quanto tempo você está perfurando? Tá? Será que isso é compatível para pagar esse plano de manutenção? Porque quando você coloca o plano de manutenção, né, pelas horas que você está tendo por mês e reserva aquilo, tá bom, tá ótimo. Perfeito. Entendeu? Tudo bem, tudo combinado, né? Agora, olha a comparação que o Sandro fez esses dias. De 27 para quase 70 o compressor do concorrente importado. Né? Então, toma cuidado, porque às vezes você está se baseando, perfurador. O Sandro é meu concorrente, está aqui na cidade. Só que a minha marca é Chicago. O dele é importado. Entendeu? Do concorrente. Meu, você vai ter que trabalhar mais. Ele vai ter que trabalhar mais caro do que você, porque o custo dele operacional é maior. Entendeu? E assim, eu como dou treinamento para perfuradores, se a mão de obra dele também não é boa, ele tem que cobrar mais. Porque ele tem que compensar tudo isso que ele está tendo de prejuízo. Então, gente, olha quanta coisa aqui que a gente está falando, né? Ficar, às vezes, atrelado também a crenças, né? Pô, eu fazia daquele jeito lá, esquece, meu, as máquinas vão se modernizando, as coisas vão mudando. Não é por isso, não é à toa que o Robson faz parte, né, do pós-venda e visita o pessoal, os distribuidores, para mostrar o que tem de novo, qual que é a mudança na manutenção preventiva. É por isso que vocês têm lá um grupo de WhatsApp de todos os assistentes técnicos lá, no Brasil todo, para trocar informação, ver que, mesmo que a Chicago está lá projetando um tipo de manutenção preventiva, peraí, meu, tem ali, atenção ali que está acontecendo em tal máquina lá, está acontecendo alguma coisa diferente, aí todo mundo, vamos trabalhar naquilo. Então, para vocês verem, gente, que o pós-venda, que é o assunto que a gente vai trazer aqui, envolve quem? Envolve todos, envolve o perfurador, vim representar aqui hoje, envolve assistência técnica, o pós-venda e o comercial. Entendeu? Está todo mundo envolvido para te entregar a melhor experiência. Aí você vai querer pular a etapa. Vai se lascar. Não é verdade? Se você pegar, olha aqui, às vezes, Fábio, o perfurador, ele está lá apavorado, está cheio de serviço. Entendeu? Se ele parar meia hora pro perfurador e falar o seguinte, olha, operador, vai executar uma obra. Tá aqui, esse compressor aqui, ele tá com vazamento, tá aqui, tá o plano de manutenção, tá tudo aqui, Se tiver mais alguma anomalia, anota aqui. E vem aqui que eu vou te dar um treinamento, vou dar uma partida do equipamento. Tá vendo aqui, esse compressor tem esse nível aqui. Água é assim, você não coloca água, você coloca aditivo, coloca isso, tal, fica de olho. Né? Eu sempre fiz isso. Sim. Aí é o seguinte, e aí, como que foi? Porque na liderança a gente tem que aferir, né? Por exemplo, e aí, meu, como tá? Tá tudo certo? Tá. E aí, você olhou? Adaptou legal? Eu não olhei. Não, peraí, eu tô indo aí. Meu, fazia assim. Você não olhou? Então tá bom, então vai pra gente conversar de novo. Porque assim, se você tem um líder e ele não entende o que é importante, porque assim, gente, a importância de você cuidar do teu patrimônio, dos teus equipamentos, não é à toa que existe assistência técnica, não é à toa que existe um pós-venda, não é à toa que existe um desenvolvimento de máquinas novas. Você não estava testando ontem uma máquina nova essa semana? Não sei. Estou testando. Não é? Sim. E para quê? Para melhorar. Sim. Não é verdade? Não precisa nem falar o que é, mas está em constante desenvolvimento. Alguma coisa não está legal. Vamos melhorar para o cliente. E o cliente, que é o perfurador, ele tem que entender que ele tem que se posicionar. Colocar importância para o operador, para a equipe, que tem que cuidar dos equipamentos. Cuidar como se fosse dele. Como se fosse dele. É dele, na verdade, né? Seguinte, porque ele tá tomando conta, né? Eu fazia o seguinte, Fábio, sempre fiz. Tá furando? Tá. Aqueceu? Para a máquina. Pronto. Para a máquina. Vamos identificar o problema. E vamos identificar o problema. Perfeito. Qual que é o procedimento? Não preciso nem te falar. Você já tá telefone do Kiko aí, não tá? Liga pro Kiko lá. Aí liga lá pro Kiko. O Kiko, é o seguinte, vai ter que trazer a máquina aqui. Acabou, meu. Vai ter que trazer a máquina aqui. Liga pro cliente, fala que vai ficar 1 dia, 2 dias fora, vai passar um Carlos, vai fazer. Agora, não, Emerson, é o seguinte, o Kiko já corrigiu para mim aqui, o Fábio corrigiu, já tá tudo certo e tal, disse que tá fora de perigo. Então, assim, é importante essa parceria, entendeu? Eu acho que esse é o melhor caminho, que é o que a gente falou no começo aqui. Seguir as horas, seguir o plano, né, conforme o manual, entendeu? Usar as peças e as recomendações necessárias para você não errar, entendeu? Meu, acender um alerta. Vocês estão falando que tem máquina agora que
ela baixa sozinha. A tecnologia... Então, E elas tem tudo na elas mão. estão dedo duro também. Tá um dedo duro? Inclusive, se ele desligar a máquina pelo botão de emergência, porque estou com pressa para ir embora, ou quero Não almoçar. salvaguarda. Botão de emergência para ser desligado numa emergência. Somente esse é o ponto para você desligar ali. Mas ele tem um contador de quantas vezes foi desligado pelo botão de emergência. E isso danifica também o fio separador. Olha aí. Está diretamente ligado ao... E o treinamento? Se você não dá um treinamento de como você desacelerar a máquina, você desligar, você religar ela novamente, tudo existe um ritual. É que nem namorar, né, gente? Você não vai chegar namorando de uma vez. Querendo casar, né? Não, você tem um namoro, tem um encantamento. E na vida não é diferente, gente. Na vida não é diferente. A gente não pode pular etapa. Não pular etapa em qualquer processo é importante. E esses são os benefícios da tecnologia, né? Hoje, essas máquinas com motor eletrônico, com esse módulo XC 2003, você não consegue ligar a máquina e já colocar ela em carga, e você não consegue desligar a máquina de imediato. Tá. Ela tem um ciclo a ser preenchido para ligar, e ela tem um ciclo a ser preenchido ao desligar também. Aquecimento e refrigeração. Geralmente ele conta no painel. E tem um contador lá de acordo com a temperatura, tudo certinho. E é a verificação. A gente volta sempre a bater em cima da verificação visual. Ô Fábio, Antes, olhando durante hoje. e depois. Olhando hoje, por exemplo, 950, que tinha máquina antiga, para as máquinas novas agora, tem mais segurança Tem mais hoje. segurança. Tem mais segurança. Porque a gente, quando olhava aquele computador lá, a gente queria morrer. Pô, ele acendeu a luz lá e já vai desligar, já vai parar o serviço. A gente queria morrer. Entendeu? São dois carros-chefes no mercado, né? A gente tem ainda bastante 950 Tem bastante. no mercado. Bem Mas... consagrada, né? Sim. Bem consagrado na perfuração. E agora a Chicago Pneumática ainda conseguiu trazer com mais excelência a nossa linha CPS, que é o nosso carro-chefe. Tá. A gente mexe com todos eles em diversos tamanhos, mas hoje o que tem no mercado de melhor e mais forte, no meu ponto de vista técnico, é a linha CPS. E o interessante, né? Porque antes você viu um 150, você ligava ele 1300, bota em carga e já vai 1800. E ali permanece até você desligar ele, né? Ou seja, você tem um consumo de combustível muito maior. Isso é interessante também. Sendo que onde você não precisaria dessa vazão toda ou dessa potência toda no motor. Hoje na linha CPS nós temos uma variação de rotação de acordo com a pressão de trabalho. Então ele tem mais rotação ou menos rotação. E aí, sabendo que a vazão do equipamento está diretamente ligada à rotação, se você tem maior rotação, você tem maior vazão, a pressão menor, que é inversamente proporcional. Sim. Maior pressão, menor vazão. Maior vazão, menor pressão. E aí isso é você tudo tem feito isso. leitura por sensores do que está acontecendo dentro do poço. É a restrição do martelo que vai dizer o que o compressor deve fazer ou não. Entendi. Porque assim, o compressor ele produz vazão. A pressão é a resistência que o ar encontra no caminho que ele vai trabalhar. Sim. E me fala uma coisa, hoje, a gente acho que já está indo para os finalmente aqui, hoje, se vocês, pergunta para os dois, né, os dois parceiros de trabalho aí e tal, eu quero agradecer aí o Kiko, o Colette, parece que eles já montavam unidades há quantos anos atrás? Sim, na verdade eles trabalham... Trabalharam juntos, né? Trabalharam Os pais de juntos. vocês. Trabalharam juntos. Desde que a Chicago foi para São Paulo. Né? Eles trabalharam aqui em São Carlos, né, na época da Suler, em meados até de trás da Vertilatina. Tá. E... São quantos anos? tem uma bagagem aí. Meu pai fala de compressor, meu pai dele também, meados de uns 35 anos em cima do compressor correndo na veia. Então é o seguinte, hoje se eu fosse, por exemplo, estou começando hoje, começar a trabalhar hoje, e isso é uma pergunta que, assim, todo dia estão me fazendo. Emerson, que compressor que eu compro? Esquece, vou falar assim, levando o quesito o quê? Assistência técnica, tecnologia, custo-benefício hoje, tá? O que você indicaria hoje? Vocês trabalham não só com a Chicago, vocês trabalham com outras marcas também, né? Inclusive, esses dias o Sandro fez um cálculo de custo e eu fiquei horrorizado, porque deu quase... Dá uma boa diferença. Deu quase o dobro do custo de manutenção. Mais que o dobro. E o que pontua bastante é o Com tempo. 2 anos, com 2 anos ele falou assim,
dá uma diferença boa, né? Com 2 Bem dado. anos, se fosse de graça a máquina de componente, ele ficava caro. Depois de 2 anos que coloca o diferencial de Calculando o combustível, de manutenção, etc., de graça o concorrente é caro. Mais caro do que o da Chicago. Isso está ligado a combustível, está ligado a ao tempo de manutenção. manutenção, né? E em relação à sua pergunta, voltando a o que a gente tem hoje no mercado, porque a nossa intenção é pôr o máximo de máquinas novas no mercado. Isso é bom para a marca, é bom para o pós-vendas, é bom em relação à tecnologia, porque hoje você chegar com uma máquina nova, um equipamento novo, algo bonito, vende mais, a gente sabe disso. Sim. Só que tudo tem um começo também. Não Sim. é todo mundo que vai conseguir começar o trabalho com o máximo de excelência, um equipamento novo, enfim. Valor alto também. Exatamente. A injeção ela é muito alta, né? E opinião, Fábio, técnica. Eu gosto muito da linha CPS, gosto muito do 950, mas hoje, por indicação, em relação a vendas, e é até o carro-chefe nosso, a gente oferece bastante 1250. O Thiago falou aquele dia. Por conta que o furo é mais embaixo. Por conta da sobra de material. Você tem um compressor muito forte, ele vai te atender num poço raso, ele vai te atender num poço médio e ele vai te atender num poço fundo. E ele é econômico. Então, ele é assim, ó. Às vezes as pessoas fazem muita comparação com o CPS 1100, que é o nosso motor de 5 cilindros no 5 mercado. cilindros. Os dois são econômicos em relação ao outro. Porém, um trabalha com RPM um pouco mais alto e tem um cilindro a mais. Mas automaticamente, se você for fazer uma analogia em relação a tempo, pode ser que você pare o mais forte mais rápido. Que acabe mais rápido. Entendeu? Eu ponho os dois para trabalhar no mesmo regime de perfuração, o mais forte vai desligar mais rápido que o mais fraco. Então, automaticamente, se o 1100 economiza combustível em relação ao 950, o nosso 1250 vai economizar também. Mas fica sempre a critério do cliente. Então, 1250, compressor eu gosto também. bastante. É 800. O 800 por 20 é 800 muito por 20 bom. pra quem tá Muito começando bom. também. Poço um pouco menos. eu tive um 770. Muito bom também. Você começou a falar assim de 14 bar pra cima, já dá pro cara fazer. 770, 21? Gostava muito dele. Muito bom. Gostava muito dele Essas são as porque marcas de cortar. eu tinha a sensação de economia. Pô, economizei. A gente tem dois começos. Há controvérsias, né? Eu e o Sandro nós já fizemos o cálculo. Tá? Gente, eu quero agradecer imensamente aqui a oportunidade de a gente estar junto aqui, entendeu? De vocês saírem lá, deixarem os pais lá, né, cuidando dos clientes, né, para todo mundo saber aqui que o Kiko Colette está lá na lida lá. Então, eles não param, né? E já estão preparando os filhos aí, isso é muito bacana, essa sucessão aí, não só mas de conhecimento também, a gente tem que vocês A equipe é maravilhosa, né, cara? Hoje em dia a gente trabalha em família, né? Na verdade. Porque eu considero ele como meu irmão e automaticamente eu tenho o pai dele como segundo pai para mim. Que legal. Respeito, né? Sim, e é automático. E até falo pro pessoal, é uma honra a gente, hoje, com a idade que a gente tem, poder representar a União Air, a Chicago Pneumatic, a amizade de vocês em relação à nossa oficina. Eu sou novo, o Caio é novo, mas a gente já tem eu particularmente tenho uma boa bagagem. Eu sei com que eu trabalho, tenho bons professores e a gente vai seguindo. E a equipe é maravilhosa. Que bacana. A gente troca ideia, a gente absorve opinião. A hora que foge um pouco do nosso foco, que a gente vê que está fora, pede auxílio para o Robson, pede auxílio para o Sandro. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é entregar o que a gente está fazendo para o cliente com o máximo de excelência. E dedicação e humildade. Né? Legal, Fabio. Eu vi lá hoje a oficina de vocês lá, vi um monte de compressor lá. Uma loucura, né? Uma loucura, né? Não vai nem caber hoje. Então. Né? E antigamente o pessoal fala assim, pô, mas o que mais bate é Fusca e Brasília, né? E Gol. Mas é porque o que tem mais, né? É o que mais vende. Então, com certeza, é o que vai ter mais. Você que falou que você estava chegando, disse, nossa, a gente só consegue ver vermelho e preto em muitos. Foi. Muitos compressores da Chicago lá, né? E o legal da Chicago lá. é que nem a relação entre o Fusca, a Brasília, o Gol. O que a gente consegue ter de excelência que permanece há mais tempo no mercado. Sim.
Desligo. Só desligo. Isso aí. Robson, alguma consideração? Obrigado, lógico, primeiramente aí, pelo convite. E só dizer que utilizem peças, utilizem óleos, utilizem a nossa rede de assistência técnica que são aí treinados por nós. E vocês realmente não vão se arrepender com relação a isso. Ok? Isso aí. Bacana. Obrigado. Sandrão? Bom, eu também quero agradecer, né, a presença de todos aqui, mais uma vez a oportunidade de estar participando da Hora do Poço. E eu diria o seguinte, né, reforçando, hoje o assunto foi sobre manutenção, muita coisa, né, você consegue aprender olhando no manual, conforme o Robson pontuou, mas nessa conversa nossa, que vai ficar registrada no YouTube aí durante, sei lá, muito tempo, para sempre, sei lá, bastante ainda, né? Pô, o Robson pegou e falou um negócio legal, né? Pô, sempre que você puder, como exemplo, né? Entre tantas coisas que foram faladas aqui, né? Se você puder encher o tanque no final do dia de trabalho, é bom, porque você não vai deixar aquele espaço com ar que vai gerar condensação para o dia seguinte, a água vai lá para o fundo e começa a dar problema. Tem um monte de dica que o pessoal falou aqui, o Caio, o Fábio, o Robson, na conversa toda, que são coisas que nem sempre está tudo marcado no manual. No manual está a tabela lá com a periodicidade de você trocar algum componente. Mas tem tanta coisa que você vai aprendendo quando você fala com o distribuidor, com quem entende do assunto, né, que vai enriquecendo ainda mais o que cada um precisa saber. Lembra que eu acho que na última live eu falei que é sempre importante a pessoa pensar o que eu preciso saber. Se eu tenho um compressor que tem um investimento da magnitude que vocês sabem que custa, né, vocês têm que pensar assim, não adianta também eu só comprar o compressor e levar no distribuidor. Sim. O que eu preciso saber para poder tratar essa máquina da forma como ela merece? Porque não é olhando a máquina, eu estou falando assim meio personalizando a máquina, né? Você tem a máquina porque você quer entregar água para o seu cliente. Então, o que você precisa fazer para entregar a água para o seu cliente com o menor custo para você? E quando a gente fala de menor custo, não é você comprar o mais barato, não. É pensando que você vai ter que alimentar, que você vai revender, que você quer que o negócio esteja pronto para poder te atender sempre que você precisar. Essa pergunta você tem que se fazer, e a resposta, quando você sabe que você precisa saber, porque que você precisa saber de alguma coisa, a resposta você encontra, por exemplo, no canal do Emerson. Mas sempre tem que ter essa pulga atrás da orelha. Eu preciso melhorar o meu conhecimento, preciso saber mais. Procura e você vai encontrar a resposta. Preciso me especializar constantemente com as mudanças, com tudo que está acontecendo, né? Tem pergunta, Beatriz? Tem. Manda aí. Obrigado. Bom, primeiro, a Miranda, a Vânia, nossa equipe da Nuvem, o Herbert, o Gil da Central Poços, o Thiago, Paulinho, Francisco, o Matheus e a Alessandra pelos comentários. O Danilo falou, Robson, como é prejudicial utilizar óleo paralelo em relação aos rolamentos e a vida útil dos mesmos? Reforça um pouco o que vocês já falaram aí. O Arthur falou, muito boa discussão, temas importantes para garantir a vida longa do equipamento. E tem um caso aqui que virou até um debate com o pessoal aqui no chat. Fábio, você me corrige, tá? Ver se eu entendi corretamente. Vou tentar passar para vocês da forma mais simples. Tá. Talvez acho que seja mais para os meninos da minha. Boa tarde, tem um compressor 1250, ano 2020. Comprei filtro Racor Scania para motor DC13. Perfeito. Porém, a rosca não bate. A concessionária Scania disse que foi trocada a rosca. Isso é um ponto legal. Aí ele complementa, sou o segundo dono, o caso é de Goiás, e ele falou que passou o número de série desse motor para Scania e, no caso, o filtro estava correto. O problema seria a rosca mesmo. Aí geralmente é assim, né? A Chicago, ela pensa tanto no cliente final que ela trouxe nesses compressores o raccord de utilização da MAN. Em todos os compressores. Por quê? Onde eu acho um filtro Scania? Na Scania. E o filtro raccord de utilização da MAN, eu consigo achar ele em casas de lubrificantes, então, Nos representantes exatamente. Chicago, você vai encontrar os filtros. Sim, então, via de regra, toda vez que você levar o seu compressor na Scania,
eles vão querer fazer a venda do cabeçote racor deles e do filtro deles. Porém, você fica sempre amarrado na utilização de um racor Scania. Então, Os dois têm a mesma excelência. Aí, só aproveitando também, tem muitos concessionários Scania que não receberam as informações adequadas da fábrica Scania, porque quando foi feito o projeto desses equipamentos, é chamado o fabricante do motor para fazer a homologação juntamente. Então, a parte de filtragem de ar, a parte de filtragem de combustível é da Chicago Pneumática. A única coisa que é do motor Scania é o filtro de linha da Scania. O filtro Racor é da Chicago. Perguntaram aqui para ele, você adquiriu o Racor no CPF 420? Isso, esse daí é o mais fácil. Hoje é um dos filtros que a gente encontra com mais facilidade no mercado. Ele colocou o kit original Scania, porém, como não bateu a rosca, ele teve que usar um TechFill, que é o que tinha disponível na região. Mas ele queria entender mesmo assim. Mas o PF 420, por indicação, pode tentar pôr lá que vai dar certo. Mas o ideal é procurar sempre um representante de Chicago Pneumática. Aí virou um debate legal, porque todo mundo realmente ficou falando aqui, gente, o ideal é a peça original. Com certeza. O Emerson e o José Henrique Neto da Love Center de Belém também, parabenizando aqui pela live, e o Felipe Macedo. O Francisco acabou de deixar uma pergunta aqui, Francisco da Silva, qual a diferença entre Genóio, desculpa, S e CP46? O CP46 é utilizado desde 2000, aliás, a gente desde 2014, quando houve uma divisão entre a divisão de elétricos e portáteis, nós deixamos de utilizar o óleo CP46 porque ele é muito mais direcionado para máquinas que ficam dentro do ambiente controlado. E aí a gente começou a importar o Genóio S Ultra, que é utilizado para portáteis realmente, onde você tem condições severas de trabalho. Então, por isso que nas máquinas portáteis a gente utiliza o Genóio S Ultra, por causa da temperatura de trabalho, por causa do ambiente de trabalho. E ele não pode misturar, né? Até podia, na época, quando era o Genóio S. Com o Genóio S Ultra não se mistura. Não se mistura. É importante, não dá pra... Já deram uma melhoradinha. Mas nele, desde 2014 a gente já passou a utilizar o Genóio S para não utilizar mais o... Mas as máquinas de 46. 2014 para trás chegaram a utilizar o CP46 no alta pressão também, né, Roger? 2013. São óleos excelentes. Que, como a gente estava até comentando aqui na nossa conversa, a tecnologia vai fazendo com que a melhoria contínua ela vem acontecendo e trazem o mercado algo melhor, né? O local de trabalho, ser severo, tudo, já não é S1, principalmente por se tratar de alta pressão. Bom, o Fábio, no caso aí, do Lodge Wesley, agradeceu, que foi muito bom esclarecimento. E o Benedito Antônio da Silva está dando parabéns para os meninos da União, e o colégio também, e os participantes da live foi muito bacana. Isso aí, gente. Então tá bom, gente. Quero agradecer a todos. Fico honrado aqui pelas pessoas envolvidas no projeto, né, da Hora do Poço. Esse é um projeto que a gente só está começando. No ano que vem a gente já está bolando de várias outras ideias, né? E a ideia é incluir o máximo possível de pessoas que vêm falar aqui de uma solução para o perfurador, por isso que se chama a Hora do Poço, tá? Então, assim, fico honrado aqui também em falar de Chicago Pneumática, porque elas se preocupam com você, né, cliente, perfurador, que tem o seu equipamento, constante de alterações, constante treinamento. Eu vejo que o pessoal está muito engajado e isso me motiva muito a trabalhar dessa forma. Trabalhar com pessoas que não ficam acomodadas, pessoas que estão sempre buscando, né, uma forma melhor de atender vocês. E isso foi o nosso tema hoje, pós-venda, gente, ok? Excelência em atendimento, tá bom? Parabéns ao pessoal da Chicago, Caminhão Air aí pelo atendimento. Sou fã de vocês aí, recomendo mesmo. Até hoje, pessoal. O Emerson, cara, olha, eu não sei onde que você tá, mas se você levar na União Air, você volta com o teu compressor funcionando. Obrigado. E a recíproca é a mesma, você pode ter certeza. Entendeu? Não menosprezando outros distribuidores, eu estou falando a minha referência, né? A minha referência, a minha boa experiência foi com vocês. Obrigado. Okay? Obrigado, então tá. Aí só rapidamente, aproveitando já essa excelência toda da União Air, que onde você levar no Brasil, aí, onde vai representante da Chicago Pneumática será muito bem atendido. Isso aí, gente. Então tá bom, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.